Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ainda é latente na cabeça dos apóstolos e dos discípulos a paixão de Cristo. Ainda eles estão trazendo na mente a morte cruel, a traição deles, o suicídio de Judas. Imagino que nesses dias, logo depois da morte de Cristo, eles ficaram desolados, embora juntos. Este evangelho de hoje, a primeira parte, aconteceu no dia da Páscoa, 3 dias depois do acontecido com Jesus. E eles estavam meio que perdidos, talvez um sentimento de culpa muito grande, muito grande. Pedro, que havia traído Jesus, talvez estava ali se flagelando, se culpando. Quando acontecem situações como essas, cenas trágicas, marcantes, nós ficamos meio fora de si, fora de nós mesmos. Nesse momento, então, aparece Jesus que adentra, atravessa paredes, e a primeira coisa que o ressuscitado diz a eles, e por 3 vezes, é: a paz esteja convosco. A paz, meus irmãos, não é uma anestesia, ou um momento zen que nós fechamos os nossos olhos e ficamos A paz dada por Deus é uma graça que não tira de nós os problemas, mas que nos dá condições de enfrentá-los. Eles estavam com medo, tristes, culpados e assim por diante, mas a paz dada por Jesus de imediato provocou neles uma alegria.
Só que a alegria pode também ser falseada como paz. Nem sempre uma pessoa alegre e feliz, ela está em paz. Outra vez diz Jesus: a paz esteja convosco. Primeiro estavam com medo, ele desejou a paz. Estavam alegres, ele desejou a paz. Só assim eles puderam então encontrar um equilíbrio de sentimento e de ação. A paz reina em seus corações, e aí Jesus passa um passo além: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. E se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Está vendo o que vocês estão sentindo? Raiva, medo, angústia, culpa. Eu te dou a paz. Não vou te culpar por isso. Fique em paz. E agora eu vos dou essa autoridade, para que vocês também transmitem a paz por onde forem, através do perdão ou não dos pecados. É isso que dá paz ao ser humano. Saber que você foi perdoado. É isso que dá paz a cada um de nós. Ali estavam então os discípulos que celebravam esse amor, só que Tomé não estava lá. Tomé não estava. Onde estava Tomé? Não sabemos as razões. Talvez já estivesse em Pedra Azul no final de semana prolongado, ou foi para Guarapari, aproveitou um sol um pouco mais forte, pegou o seu barco e foi passear, bebeu um pouco mais além da conta, perdeu o horário da missa e não apareceu naquele dia. Ou quem sabe foi para a Bahia, aproveitar o norte ou o sul da Bahia, não sabemos os motivos pelos quais. Mas Tomé não estava lá. Tomé muitas vezes para nossa mente é um pouco criticado. Tomé não teve fé. Graças, que bom que Tomé não foi naquele dia. Porque talvez, se não fosse Tomé, nós não saberíamos que nós entraríamos numa bem-aventurança. Lembra das bem-aventuranças de Jesus, quando ele falava o caminho da felicidade? Bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que são perseguidos, promover a paz, misericordiosos. São 8 bem-aventuranças. Só que por causa de Tomé, que não estava naquele dia, que duvidou, mas que interessante, ele duvidou, mas ao mesmo tempo ele voltou na comunidade semana que vem. Ele estava, que é hoje, uma semana depois da Páscoa. Hoje, exatamente hoje, Tomé não estava na missa na praia, ele não foi. Mas Tomé veio hoje. E ao chegar aqui, o mesmo acontece. Ainda as portas fechadas, os apóstolos levaram um tempo para entender a ressurreição e ter paz. Jesus mais uma vez oferece a paz ao coração deles. Tomé, toca. Tomé deve ter tocado. E aí vem a graça. Acreditastes porque me viu? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Olha que maravilha, gente. Isso é para a gente. Você já viu Jesus Cristo? Você já viu alguma coisa que possa aproximar daquilo que Deus é? Quem disse que aquilo que você acredita é verdade? Será que nós não estamos aqui passando um tempo? Alguns filósofos vão dizer que os seres humanos projetam para o mundo das ideias o ideal, aquilo que não consegue viver no mundo real. Será que a nossa fé, o Deus que nós queremos, não é uma projeção de uma incapacidade que nós temos na terra? Quem consegue provar que Ele existe? Como é que a gente sabe que Ele ressuscitou?
Eu nunca vi Jesus Cristo. Você tem fé? Por que você tem fé? Por que você acredita? Isso tudo foi mentira, gente. Isso não existe nada disso. E se por acaso, quando você fechar os seus olhos, morrer e de repente acabou, e o ateu vai rir da sua cara e dizer: bem feito. O que nos garante que realmente é? Na comunidade primitiva, sinais, e olha, a gente pode criticar Tomé, mas a gente é meio Tomé. A gente quer ver para crer. A gente quer ver sinais, prodígios, quer arrepiar o cabelo da unha, quer fazer uma experiência para saber se de fato aconteceu. Se não chorar, parece que Deus não tocou em nós. Na comunidade primitiva, na primeira leitura, a gente viu um relato. As pessoas começavam a procurar os apóstolos, porque muitos sinais visíveis se era possível ser visto. Muitos doentes eram curados. Diz o texto que levavam até para as praças, acamados nas praças, lotava de doente. E eles esperavam que ao menos a sombra de Pedro passasse por eles e se curasse. Cadê minha sombra? Minha sombra não cura nada, ninguém. Será que ou a mão de Deus está mudada, ou nós estamos no caminho errado? Sim, o que faz muitas pessoas procurar as igrejas, a fé, a religião, um dos maiores motivos: doença. E rico é mais fácil, mais difícil vir para a igreja porque tem dinheiro para ter que pagar medicina. Se não vai para São Paulo, se não vai para os Estados Unidos. Pobre não tem, depende do plano de saúde, do SUS, que seja, e aí às vezes maltratado, ele procura quem? Deus. Mais uma justificativa para poder mostrar que Deus pode ser uma ideia da nossa incapacidade humana. Mas ali a comunidade primitiva crescia por quê? Porque sinais tangíveis, reais, aconteciam. E hoje? Será que os Tomés de hoje também não esperam que esses sinais aconteçam para que fique mais fácil acreditar? O que faz você acreditar? Meus irmãos, o maior pecado, ou talvez a maior situação que nos tira o paraíso é o pecado, não é a doença. A pior doença do ser humano se chama pecado. E esta é a graça que Deus e Jesus deu aos apóstolos no dia da Páscoa. Eu dou vocês a paz, e ao mesmo tempo eu vos dou uma graça de perdoar os pecados. Esta é maior graça do que uma cura física. A cura física pode talvez ser um sinal para nós de que Deus esteja aqui. Mas muito mais do que uma cura física, é o perdão dos pecados. E nós, católicos, nós temos alguém que legisla como um bom juiz para nós e julga as nossas fraquezas e nossos pecados, que é o sacerdote. O padre tem o papel e a missão dada por Deus nesse dia de hoje, foi dado, e a igreja viu isso aqui como um sinal sagrado, como um sacramento. Na quinta-feira santa instituiu a Eucaristia e a ordem, e a igreja viu no dia de hoje, um domingo, Jesus deixa para nós um outro sinal: a confissão, penitência, misericórdia, reconciliação. E ali o sacerdote tem esse papel de, em nome da igreja de Jesus Cristo, de perdoar os pecados. Esta graça
é invisível. E somos chamados a acreditar. Eu, como padre, tenho o papel e a missão de perdoar os pecados de vocês. Só que muitos hoje, no meio católico, estão esquecendo ou com medo da confissão. E passam anos e anos sem se confessar. O que o padre vai dizer de mim depois que me ouvir? Bem-vindo à fila dos pecadores, somente isso. Você é mais um de qualquer outra pessoa. Procure esta graça. Se você crê em Deus, entenda que a minha fé em Deus, a paz do meu coração está atrelada ao perdão dos pecados. Porque eu posso estar curado fisicamente e nem por isso quer dizer que eu esteja no céu. E eu posso estar doente fisicamente, mas com um coração leve, em paz, perdoado. É o perdão que provoca em nós a paz. A paz tira o medo, pode provocar alegria, mas é o perdão que dá em nós a capacidade, a serenidade de estar de fato em paz. E nós temos esse sacramento que tira um peso enorme. Gente, como padre a gente ouve confissão quase sempre e vê pessoas recorrentes que voltam, que não se perdoam várias vezes. Mas por outro lado você vê uma pessoa que quando sai do confessionário e ali ela tira um peso e ela sabe que em nome da igreja de Jesus Cristo essa pessoa não será cobrada tal atitude. E só depende de quê? De nós suplicarmos o perdão. E a nós foi dado o poder de ligar ou desligar, de perdoar ou de reter. Já tive situações na minha vida de padre que eu disse: eu não posso lhe absolver. Não estou condenando, mas eu não posso lhe absolver. Isso nos faz, depende de quê? Da nossa atitude de acreditar. Nós somos felizes por acreditar. Eu nunca vi Jesus Cristo, mas eu acredito. Gente, se eu parar humanamente, racionalmente, para imaginar e pensar que eu, daqui a pouco, pela quarta vez hoje, vou dizer umas palavras, impor um gesto aqui, e aquilo vai tomar no corpo e sangue de Cristo, loucura. Pela minha razão, misericórdia. Pela minha razão, saber que quando alguém me confessa que o que eu estou dizendo, os teus pecados estão perdoados, que depois de morta aquela pessoa não vai ser cobrada aquele pecado, loucura. Passa por mim. O que me faz ter essa certeza? Eu decidi acreditar, gente. Eu decidi acreditar. Não tenho provas nenhuma. Tudo bem, temos relatos, a história da igreja, milagres eucarísticos, temos a tradição da igreja, sim, tudo isto. Mas eles viveram isso, o negócio sou eu. Chega um momento em que eu decido. Sem nunca ter visto, eu decidi acreditar. Eu toco isso muito presente no altar. Toda vez que eu celebro missa, eu entro nesse momento de acredita, e eu acredito. Acredito, ajoelho e peço. É o momento mais próximo da minha fé em relação a Deus. É quando eu mais toco em Deus aqui. E o segundo momento, vocês vão rir, no velório. Quando eu ponho a minha mão naquele corpo gelado do cadáver. E ali eu, dentro de mim, falo: você está de olho fechado, mas está vendo o que eu não estou vendo. E eu estou de olho aberto e não consigo ver o que você enxerga. Você não vê o que eu vejo e eu não vejo o que você vê.
mas como eu gostaria de ver o que você vê. Porque naquele exato momento os olhos se fecham para a terra, mas se abrem para aquilo que nós acreditamos sem nunca ter visto nesta terra. Deve ser bonito demais, gente. Deve ser esplêndido, onde nós fecharemos os nossos olhos e abriremos para um mundo novo, que nós conseguimos já ver pela fé. Tomé acreditou porque tocou, nós acreditamos porque somos perdoados. Para mim isso basta. Mas alguns precisam de sinais. Se precisa de sinais, Deus vai curar alguns aí para poder manifestar. Vai fazer cerco de Jericó, vai quebrar algumas muralhas, vai cair alguma coisa de outra, e você vai se... Não, realmente ele está vivo. Nossa, realmente, olha, ele me tocou, chorou, alguém revelou, uma revelação aconteceu. As pessoas precisam disso. Talvez no início da nossa conversão seja necessário, depois não mais. Eu creio, independente de ter visto. Só que para isto eu decidi acreditar. Não tenho muitas provas para vocês. Sim, a caridade que fazemos, o bem ao pobre, tudo isso são sinais visíveis da nossa fé. Isso é importante, mas pessoalmente é um momento de decisão. Ontem na Romaria, vendo aquela multidão de gente, eu pensava, gente, será que esse povo acredita? Ou a gente entra no automático? Nascemos num país cristão, na família cristã, a gente entra no automático. Será que a gente raciocina a nossa fé? Por que acreditamos? Por que você crê? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.